Olá, sou Vanessa Toledo, nutricionista, especializada em nutrição funcional e emagrecimento. Hoje estou aqui para conversar com você sobre nutrição infantil, a importância da nutrição para o bom desenvolvimento de nossos filhos. A nutrição variada, equilibrada, ela é condição fundamental para um crescimento adequado, para a saúde dos nossos filhos. Saúde física, mental e emocional. E quando nós falamos de alimentação saudável, nós estamos dizendo o ato de levar nutrientes, né, de dar nutrientes em quantidades adequadas para os nossos filhos, de forma que eles tenham um metabolismo, uma função adequada, que garanta um adequado crescimento, isso mesmo. Que eles tenham nutrientes como vitaminas, minerais, proteína, carboidrato. Esses são os nutrientes importantes para que os nossos filhos cresçam de forma saudável. Isso é muito importante. Mas antes de nós falarmos sobre como deve ser o prato do nosso filhinho, eu queria destacar para você alguns riscos quando a gente fala de alimentação. Nós vemos hoje em dia as crianças ingerindo muitas bebidas açucaradas, refrigerantes, e isso é um risco à saúde. Nós devemos sim dar o fornecimento aos nossos pequeninos de água, né? Veículo importante para a parte funcional do corpo. Não necessariamente precisamos dar água junto com as refeições para não interferir na digestibilidade, na digestão das nossas crianças, mas ter cuidado com o excesso de bebidas açucaradas. Isso pode trazer um risco. E também podemos trazer prejuízos futuros, né? Porque muitas das vezes o adulto doente é uma criança que foi sugerida, né, a ela um caminho inadequado de conduta alimentar. Quando a gente for colocar o prato do nosso filhinho, com relação a uma porção de alimentos, a gente deve ver a predisposição que a criança está demonstrando e ir aumentando a quantidade de alimento de forma gradual, né? Dar a comida, a criança acabou de forma plena, satisfatória, pergunta, você quer um pouquinho mais? Mas dentro daquela aceitação, né? Com relação ainda ao prato de comida, verifica a temperatura também, não deve ser tão quente, né, para trazer desconforto, e nem tão frio a ponto de não trazer assim essa boa palatabilidade, né, esse prazer em degustar o alimento. A parte comportamental é muito importante na hora de se alimentar. Muitas das vezes a gente traça acordos que são perigosos. Por exemplo, não devemos oferecer recompensas para as crianças quando comerem, né? Se você comer, você vai poder jogar, se você comer, você vai brincar ou vai ganhar um presente. Isso é ruim porque traz a ideia da criança o fato de talvez a alimentação não ser algo bom, né? Porque se eu tenho que ganhar um presente, né, quando eu acabo, significa que deve ser meio ruim, né? Por isso eu preciso barganhar com meu filho. Não. É importante que a criança entenda o valor da nutrição, né? O que é ter o pratinho de comida, qual é o valor daquilo para o corpinho dela. E isso, dentro da linguagem, a gente já pode ir desenvolvendo com as crianças, né? Por exemplo, também, tomar cuidado com a questão das punições e castigos, né? Muitas das vezes a gente coloca o prato de comida de um lado e falas muito pesadas na hora de se alimentar, né? Isso deve ser tomado muito cuidado com essas falas, porque pode desenvolver nas crianças comportamentos como repulsa alimentar, né? E até alguns transtornos, como anorexia, né? Que a criança se sente não disposta em comer, né? A criança, ela naturalmente, ela é agitada, gosta muito de brincar, né? Então, vale a pena nós termos o preparo para a refeição. Por exemplo, se uma criança acaba de comer, ela não está tão disposta para se alimentar, né? Se ela acaba de acordar, ela não está tão disposta para se alimentar. Mas uma criança que está brincando, ela também está muito envolvida naquela brincadeira que é um presente para ela, né? Muito atraente. Então vale a pena falar, olha filho, senta aqui, né? Uns 10 minutinhos antes, toma uma aguinha, mamãe e papai tá fazendo a comida, fica tranquilinho que daqui a pouco nós já vamos comer. Trabalhar também a ideia da textura, do sabor, da cor, do cheiro dos alimentos, para a criança ter afinidade, começar a ter empatia,
com a refeição, né? Para que seja ativado toda a vontade, né? Em estar se alimentando. Isso é muito importante, né? Criar mesmo esse ambiente prazeroso com as crianças, né? Incentivar a criança a explorar o alimento, isso é muito importante. Os estudos falam que as crianças elas devem ter contato de 10 a 15 vezes com o alimento, por exemplo, para a papila gustativa começar a se acostumar com aquele alimento. Então, significa que se a criança fala, mãe, não gostei, uma vez, duas vezes, não significa que ela não gostou, significa que ela não está adaptada. Então, uma dica não é obrigar o filho a comer, mas dizer a ele, olha, você não precisa comer, mas é importante você provar. Bota um pouquinho do lado do prato e sugere a ele que prove. Não, só um pedacinho, porque isso já estimula, e isso é positivo, é muito interessante. Ter cuidado com os alimentos que possam causar qualquer tipo de obstrução, né, asfixia, né, amendoim, tomate cereja, azeitona. Tomar cuidado com isso, porque as crianças elas estão em processo de maturação, de desenvolvimento, né? E aos papais e às mamães eu reforço a ideia de que vocês devem ser exemplo, né, no comportamento. Então, as refeições, um ambiente prazeroso, sim, na medida do possível, comer junto, mostrando um comportamento de prazer, de satisfação, de gratidão. É importante a família fazer as refeições juntas, sem distração, né? Sem excesso de televisão, de jogos. Isso traz para a criança um ambiente de aprovação para aquela refeição, né? Nós sabemos o valor da refeição. A refeição, a nutrição, o valor dela começa lá no mercado, tendo a condição de adquirir o alimento, tendo condição de produzi-lo, tendo condição de ingerir, tendo condição de digerir, de absorver, de excretar, de ter saúde, manutenção de vida. Nossos filhos precisam criar todos esses valores que envolvem a alimentação. Isso é muito importante, né? Então, o ambiente na hora da alimentação é o mais tranquilo possível e pronto para aquilo. A criança deve sim ter horários ideais para as refeições, né? Programados para que crie uma disciplina, uma rotina, porque se assim não for, vai trazer confusão. Por exemplo, se a criança está trazendo uma ideia de falta de apetite, deve ser avaliado isso, né? Se for algo pontual, ok, pode ter sido uma falta de apetite pontual. Mas se for algo recorrente, verificar se a criança tem comido alguma coisa entre as refeições, um biscoito, que seja uma fruta, mas está comprometendo a grande refeição dela, o ritmo de refeição, a disciplina, né, os horários, o planejamento. Então, deve avaliar isso também, né? É importante. Caso persista esse comportamento de falta de apetite, vale a pena uma avaliação especializada para verificar, né, sinais e sintomas, né, se essa criança está bem nutrida para desenvolver toda a parte orgânica de apetite e satisfação com a comida, né? E agora eu vou convidar aqui uma pessoinha muito especial, o nome dela é Isabela, é a minha filhinha caçula. Ela vai fazer comigo aqui a apresentação do grupo dos alimentos. E nós temos 3 grandes grupos. E nós vamos começar então falando, Isabela, sobre o grupo dos alimentos energéticos. O que esse alimento dá pra gente? Energia. Energia, isso é o grupo dos alimentos que são fonte de carboidrato. Alimentos de preferência natural, né? De origem natural, alimentos primários, são esses que vão dar energia para os nossos pequeninos e eles precisam, né? Então vamos ver, Belinha, se os amiguinhos sabem o nome dos alimentos, tá bom? Qual é o nome desse alimento? Batata doce. Batata doce, isso mesmo. E esse aqui, qual é o nome desse? Inhame, muito bem. Será que aqui na Cesta da Saúde tem mais algum alimento? Batata em geral, pães, macarrão, arroz. Esse é o grupo de alimentos que vai dar energia para o seu pequenininho. E eles precisam, né? Agora a gente vai ver um outro grupo de alimentos, que é o grupo dos reguladores. O nome já diz. Ele vai regular nossas funções, ou seja, eles são importantes porque todo o processo do nosso corpo de crescimento precisa de regulação, vitaminas e minerais. Qual é o grupo, Belinha? Frutas, verduras e legumes. Então vamos ver aqui quais são as frutas que nós temos aqui. Isso, qual é o nome dessa fruta? Isso daqui
É laranja. Laranja. E essa fruta aqui, qual é o nome? Vou botar aqui. Mostra para os amiguinhos, vê se eles sabem. Qual é o nome? Qual é o nome, amiguinhos? Qual é, Belinha? O nome disso daqui é maçã, amiguinhos. Maçã. E essa aqui, qual é o nome dessa fruta? Mostra para os Parece amiguinhos. com tomate, isso. Parece com tomate assim. Parece com tomate. Vontade de esmagar. Parece com tomate vermelhinho. O nome dele é caqui. Caqui. Ela é uma fruta da época e agora a gente tá podendo comprar, né? Que tá na época do caqui. E essa aqui, qual é o nome dessa frutinha? Desculpa, amiguinhos. Qual é essa fruta? Limão. E esse aqui, Belinha, qual é o nome dessa frutinha aqui? Deliciosa também. É deliciosa, é igual uma laranja. É parecida. Qual é o nome dessa? Essa daqui é o nome dessa daqui. Tangerina. Isso! Tangerina! Tangerina. E esse aqui, ó, que a gente também gosta dessa. Qual é o nome dessa fruta? Banana. Banana. Isso mesmo, rica em potássio. E essa aqui, ó, que tem uma gordura boa, importante para os nossos pequeninos. Abacate. Abacate. Aqui tem alguns legumes também importantes, ó. Esse aqui, você lembra do nome desse? Se lembra, ele parece com um bebezinho goiaba. É uma beterraba. Eu gosto de beterraba. O legal é fazer, por exemplo, a panqueca das princesas. Aí você coloca a beterraba, a panquequinha fica rosa e elas adoram, né, Belinha? E esse aqui é o chuchu. E esse aqui? Coloca na panqueca e fica verde. E esse aqui, qual é o nome dessa? Cenoura. Parece assim, olha. Cenoura, isso mesmo. Escala-pedra. Isso aqui tem vitamina beta-caroteno, né? Que é rico também em vitamina A. O último grupo é o grupo das proteínas. É o grupo dos alimentos construtores. E sabe para que ele é importante, as proteínas? Para formar os tecidos, as células. E aí, sabe o que faz parte das proteínas? Ó, tudo que vem do animal. Carne, peixe, frango, ovo, leite, aqui o iogurte, ó. Derivados do leite, isso tudo vai ajudar nossos filhos a crescerem, a terem músculos, porque é rico em proteína. Gostou, Belinha, de mostrar os grupos dos alimentos? Gostei. Agora eu vou dar 2 dicas para nós encerrarmos, que é a dica da Nutri, a dica da atenção. Alimentos industrializados, ricos em açúcar, em gordura, devem ser evitados, né? E caso o consumo esteja frequente, diminuir consumo, porque isso traz risco aos nossos pequeninos. Risco de obesidade. O Brasil tem 33% das crianças obesas. E isso não traz só prejuízo de parte cardiovascular, mas também diabetes, né? Excesso de açúcar no sangue. E não é só no corpo, né, queridos? Ficam crianças com dificuldade também emocional, né? Crianças obesas, com autoestima baixa, suscetíveis, né, a relacionamentos onde exista bullying, né? Então, assim, nós devemos cuidar dos nossos filhos também na parte emocional. Isso é importante. A outra dica é substituir o açúcar refinado por açúcar de melhor qualidade. Por exemplo, aqui em casa nós usamos o Demerara. É esse aqui, ó. Mostra, Belinha, para os amiguinhos. O Demerara, ele é um açúcar mais natural, né? Porque ele não é adicionado de aditivos químicos, de ácido. Ele é menos refinado e conserva mais nutrientes. Então, tem essa corzinha mais de mel, né? Porque... Tem corzinha de areia da terra da praia. Isso. E aí, ele se torna de melhor qualidade para o consumo, né? Queridos, foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se cuidem e cuidem dos seus pequeninos, porque nós, pais, somos exemplos para eles e nós queremos ver crianças e filhos saudáveis no corpo, na alma e no espírito, né, Belinha? Aham, e no braço. No braço, na perna, na cabeça, em tudo, né? E no cérebro. Isso. Fica com Deus. Um abraço. Até. Tchau. Começamos então com a massa, com o disco da crepioca.
agora trabalhar no recheio. Nós gostamos muito desse recheio de frango. Então a gente pega mais ou menos meio quilo de frango, peito de frango, e temperamos a gosto. O nosso gosto aqui é alho, cebola, cheiro verde, e a gente valoriza muito as ervas. Por quê? Porque os temperos naturais, eles são também funcionais. Porque neles nós encontramos substâncias anti-inflamatórias e de rico sabor, né? E aqui a gente tem muito hábito de usar açafrão, que é a cúrcuma, temperos como orégano, pimenta, e aí fica a dica, viu? E esse recheio nós colocamos aqui, né, pra fome aqui da galerinha, 6 colheres do preparado do peito de frango, temperado, desfiado, 3, 4, 5, se precisar de mais a gente faz mais depois, e 6. E aí você pode usar um queijo da sua preferência. Hoje a gente vai usar o cream cheese. Nós vamos colocar aqui... Posso colocar? Quer metade? Pega uma colher. 2 colheres das de sopa. 1. Isso. E 2. Isso mesmo. E aí, um toque aqui que a gente dá é colocar grão de bico. Grão de bico aqui a gente tá com o grão dele. E aqui eu vou colocar 1 colher de sopa de grão de bico. O grão de bico é uma leguminosa, né, semelhante ao feijão, rica em proteína. Vamos mexer agora pra gente fazer o nosso recheio. Me ajuda, Belinha? Pode ir. Isso mesmo! E agora eu vou convidar vocês a pegar o disco e agora a gente vai rechear como a gente melhor pensar hoje, hein? Quer pegar? Hoje a gente preparou Quer aqui pegar uma? alface, tomate, Quer pegar cenoura. uma? Tá bom, mamãe vai te dar. E aí vocês fiquem à vontade para colocar aí na crepioca de vocês. Foi um prazer estar com vocês, compartilhando essa nossa receita e que vocês tenham vida plena em Jesus. Obrigada, tchau! Tchau!